Muito bom dia a todos. É um enorme prazer e uma honra estar mais uma vez no Pavilhão do Conhecimento. Queria agradecer a toda a equipe do ESER, também à Ana Noronha, pelo convite. E espero, com a minha apresentação, mostrar-vos um pouco o meu percurso, o percurso também da minha equipa de investigação na Universidade de Lisboa, relacionando aspectos que nos começaram a preocupar muito quando começámos a trabalhar em temas polares já no ano 2000, na Antártida, em particular sobre o solo permanentemente gelado, o permafrost, em que partimos de uma abordagem, essencialmente, uma abordagem de campo, e começámos a ver que uma das formas de nós podermos espacializar a nossa informação era, para além das observações de campo, complementá-las com uma série de produtos relacionados com a detecção remota, dos satélites e, mais recentemente, também aos drones. E vou-vos então apresentar um bocadinho de que maneira é que estamos atualmente a trabalhar com diferentes plataformas de detecção remota para resolver vários problemas relacionados com o estudo do solo permanentemente gelado, tanto na Antártida como no Ártico. Vou-vos dar também um pequeno exemplo de Marrocos, solo permanentemente gelado em Marrocos, do Alto Atlas. Onde usámos também detecção remota, embora aqui tenha sido essencialmente relacionado com o tema da neve. Portanto, espero com isto entusiasmá-los, dar-vos ideias também e fazer a ponte para novas colaborações. Dizer-vos que eu estou no Centro de Estudos Geográficos, no IGOT, sou também colaborador externo do Centro de Estudos Nórdicos. Nós temos projetos, eu vou-vos mostrar hoje, na Baía de Hudson, no subártico canadiano. E aparece ali um símbolozinho, que é um símbolo novo, é uma associação nova que foi criada há 2 dias, que se chama CRUMOLT, Biogeociências para a Sociedade, e eu penso que em breve vocês vão ouvir falar mais dela. É uma associação que envolve vários investigadores de organizações portuguesas e que visa essencialmente fazer esta ponte entre ciência e sociedade numa perspectiva ágil e flexível, e vamos ter vários materiais didáticos relacionados também com detecção remota, disponíveis gratuitamente em bases de dados na internet em breve. Portanto, mais daqui a uns 2 meses vão saber algo mais acerca disto, e espero que com isto nasçam também uma série de programas colaborativos, também com escolas e com iniciativas de ciência cidadã para resolver vários problemas ambientais globais. Os métodos de estudo da nossa equipa centram-se essencialmente, como vos disse, numa observação detalhada no terreno, aquilo que nós em detecção remota chamamos de ground truthing, a validação dos dados no terreno, e uma das ideias que vos gostava de transmitir é que detecção remota, observação da Terra sem uma boa validação de terreno e calibração também das imagens de satélite, treino dos próprios algoritmos de classificação, torna-se complicada, e apesar de nós conseguirmos produzir facilmente mapas, imagens muito bonitas, até valores numéricos com qualidade, sem de facto fazermos a comparação com dados de terreno, esses valores podem ser de pouca utilidade. Trabalhamos também muito então com a análise de imagens de satélite, com a cartografia baseada em veículos aéreos não tripulados, os quais, como vos vou mostrar, são atualmente uma das melhores formas de fazer ground truthing, espacializando a informação. Vou-vos dar exemplos de monitorização ambiental e também de modelação espacial, todos eles ligados então a estas questões relacionadas com a detecção remota. Uma introdução muito breve, na minha palestra eu vou basicamente começar com uma introdução à detecção remota, só para encaixar os vários temas que vocês certamente conhecem, mas perceberem como é que eles se interligam, em particular com a investigação no meu grupo da universidade. Depois vou-vos explicar o que é o permafrost, dar-vos algumas luzes sobre o que é o permafrost na Terra e os principais desafios que tem o estudo do solo permanentemente gelado. E depois, então, exemplos de aplicações em diferentes áreas com a forma como estamos a tentar resolver esses problemas. Então, a observação da Terra basicamente pode ser feita do espaço, que é o foco essencial do congresso, desta conferência destes 2 dias, e pode ser, obviamente, a partir de satélites. Nós, neste caso, estamos a trabalhar bastante com satélites Sentinel, que são... Houve nos últimos anos, eu diria nos últimos 5, 6 anos, a partir da abertura da disponibilização gratuita das imagens de satélite Landsat, através do US Geological Survey, que vocês podem consultar, por exemplo, no Earth Observatory da USGS,
Isso fez com que outras organizações começassem também a libertar os seus produtos de detecção remota. E o Copérnicos foi uma mudança muito grande na ESA em relação aos programas anteriores e em que as imagens começaram a ser disponibilizadas gratuitamente. E quase, não diria todos os meses, mas muito frequentemente há updates até sobre novas plataformas de informação onde vocês podem extrair imagens gratuitas, atualmente com sistemas de visualização muito user-friendly e que podem ser usados na sala de aula. A ESA tem o Sentinel Data Hub e tem um outro repositório que eu agora não me lembro como é que se chama, pode ser que me lembre durante a conferência, mas de certeza que vão falar sobre isto, com imagens Sentinel-2 disponíveis. É possível fazer mosaicos, composites em tempo real, fazer umas brincadeiras usando filtros e mesmo algoritmos relativamente simples, tendo acesso a imagens da semana passada, imagens com uma resolução com 10 metros. Portanto, houve uma melhoria muito grande na resolução espacial, qualidade espectral e a disponibilização das imagens. Nós trabalhamos muito atualmente com imagens Sentinel-2, imagens ópticas. Temos trabalhado também, vou-vos mostrar alguns exemplos de imagens de micro-ondas, imagens radar, servem para tratar outros problemas, também relacionados com o permafrost. Imagens, as com que temos trabalhado foram do satélite Envisat, que já não está em funcionamento, e também do satélite TerraSat-X, da DLR, que é a Agência Espacial Alemã, e atualmente com o Sentinel-1, que é um satélite radar, também com imagens gratuitas, embora com uma resolução um pouco pior, permite ter... E temos trabalhado muito com os que da Terra, essencialmente ligados a imagens ópticas, espectrais, mas com uma resolução muito alta, e com o lançamento, penso que foi este ano que o segundo satélite foi lançado, ou pelo menos está operacional já, o Sentinel-2B, atualmente é uma constelação de 2 satélites, Sentinel-2A e Sentinel-2B, nós vamos conseguir começar a ter imagens com uma repetição de cerca de 5 dias em cada local da superfície terrestre, gratuitamente, com um pixel que vai a uma resolução que vai até 10 metros, que é uma resolução fantástica. Portanto, temos estado a usar este tipo de satélites. Outro tipo de informação que se obtém para áreas amplas são, obviamente, imagens obtidas por aviões. No nosso grupo de trabalho estamos iniciamos, aliás, há cerca de uma semana e meia, um novo projeto, um projeto europeu de observação de erosão costeira e monitorização de erosão costeira no Ártico, relacionada com a degradação do permafrost e fluxos de metano e dióxido de carbono do permafrost para a atmosfera e para o ambiente marinho, em que vamos usar aviões, estas plataformas, com sensores remotos. São aviões do Instituto Polar Alemão, Alfred Wegener Institute, e basicamente têm câmaras hiperespectrais e diferentes tipos de sensores que depois, em função da necessidade dos projetos, nós podemos acoplar e melhoram a resolução e dão-nos mais flexibilidade nos levantamentos de campo. E finalmente, temos trabalhado também com drones, não é? Veículos autónomos não tripulados, tanto de asa fixa como multirotor. Este exemplo que aqui tem é um drone que, na verdade, foi cofinanciado aqui pela Agência Ciência Viva, no âmbito de um projeto fantástico, foi o projeto 3D Antártida, é um projeto de crowdfunding, em que conseguimos financiar a aquisição deste drone. É um drone profissional para levantamento fotogramétrico, com financiamento da comunidade de pessoas interessadas, em que tivemos a participação de cerca de 300 pessoas que nos ajudaram a comprar o drone, e em cerca de 40 dias conseguimos um levantamento de 21 mil euros. Portanto, foi um bom exemplo de crowdfunding e, na altura, o recorde de crowdfunding nacional. Foi há cerca de 3 anos. Este drone, como vos vou mostrar, tem atualmente, nós fomos fazendo upgrades e temos atualmente câmaras multiespectrais que nos permitem ter imagens de muito boa qualidade. Os drones, como vos disse, podem ir dos drones mais baratos, os drones de consumer grade drones, que têm um custo que varia entre 500 e 1000 euros. Com este valor, vocês podem ter drones que já vos vão permitir fazer a obtenção de dados de grande qualidade, como vos vou mostrar mais à frente. Mas os drones podem ser, portanto, de asa fixa, como antes, podem ser estes multirotores, e atualmente já há drones que levantam na vertical e que depois se deslocam como se fossem um avião, portanto um drone de asa fixa, e permitem aterrar e levantar em áreas muito limitadas e, portanto, têm uma capacidade muito boa para cartografia. As vantagens dos drones de asa fixa é que permitem voar áreas mais amplas, normalmente aguentam piores condições meteorológicas, em particular o vento. A desvantagem é que precisam de uma área mais ampla também para aterrar normalmente.
Como vos disse, é possível atualmente usar então uma série de sensores associados aos drones, basicamente devido à miniaturização de sensores. O mais típico é usarmos câmaras ópticas, mas é também possível usar câmaras multiespectrais, como esta que aqui aparece. Um momento, para ver se... ok, como esta, uma câmara multiespectral, câmaras hiperespectrais, câmaras térmicas e também acoplar sistemas de lidar aos drones. Uma evolução importante nos últimos anos foi o desenvolvimento das chamadas técnicas de Structure from Motion, que são técnicas que eram técnicas fotogramétricas complicadas de realizar no passado, mas com o aumento da melhoria das capacidades computacionais, atualmente é possível no computador de qualquer um de nós, obviamente um computador um bocadinho mais puxado, mas um computador não extraordinariamente avançado, é possível nós reconstituirmos a partir de fotografia aérea ou qualquer fotografia tirada de vários ângulos de um determinado corpo ou de uma superfície, desde que a superfície seja apanhada pelo menos em 3 fotografias com ângulos diferentes, é possível nós fazermos modelos tridimensionais dessas superfícies e extrair cartografia associada a isso. Quer seja cartografia relacionada com a vegetação, nós podemos passar das típicas imagens em plano, que as imagens de satélite permitem obter, em que, por exemplo, calculamos índices que nos permitem derivar a biomassa, como é o caso do NDVI. Neste caso, com os drones e com tecnologia de modelação tridimensional, nós podemos calcular a biomassa em 3D, utilizando sensores multiespectrais. Portanto, há aqui uma série de avanços que se estão a fazer e que se tornam progressivamente mais comuns. Eu não vou perder tempo com esta imagem, mas só lembrar-vos que o olho humano, quando referimos imagens no visível, refere-se essencialmente à componente do espectro a que o olho humano é sensível. Quando falamos em imagens micro-ondas, estamos a falar desta componente do espectro, e infravermelho próximo é uma outra componente entre o visível e os micro-ondas, em que basicamente nos vai permitir inferir uma série de características sobre a vegetação, em particular relacionadas com a presença de cloroplastos e a capacidade fotossintética da vegetação, e que permite derivar uma série de índices, classificar tipos de plantas, avaliar, por exemplo, doenças na vegetação associada a comprimentos de onda que não são visíveis ao nosso olho, e isso vai enriquecer muito, obviamente, o tipo de informação que vamos poder extrair. Estas informações que recolhemos na detecção remota podem ser informações recolhidas apenas de uma única plataforma, ou podemos, na realidade, usar de forma em sinergia diferentes plataformas. Aqui estão ilustrados pares de imagens de plataformas diferentes para a mesma área. E nós podemos ver, por exemplo, aqui em cima temos uma mesma área com um satélite em banda radar e um satélite que está aqui num compósito de falsa cor, e vemos que o tipo de informação, os padrões que nós obtemos são completamente diferentes. Por exemplo, se olharmos aqui para este setor, nós vemos que praticamente as cores são relativamente homogéneas, mas se olharmos com um comprimento de onda diferente, neste caso sintético a partir do radar, que há um estímulo, o satélite envia um estímulo radar, um pulso radar, que depois é devolvido e obtemos um sinal diferente. Portanto, estamos a obter informações, neste caso no radar, essencialmente ligadas ao teor à quantidade de água que o solo tem, umidade do solo e também características de rugosidade do solo ou da superfície do solo. O grande potencial para a observação da Terra das imagens de satélite está, portanto, ligado à possibilidade de nós, remotamente, podermos classificar diferentes tipos de superfície, baseada em informações espectrais que vão para além do olho humano, e podemos aplicar algoritmos objetivos que permitam separar diferentes classes de uso do solo. Cada corpo à superfície, como sabem, e como vão fazer também alguns exercícios nos workshops sobre isso, tem uma curva espectral característica, aqui para 3 espécies de vegetação diferentes, a bétula, pinheiro e abetos, e veem que, em particular, estes comprimentos de onda são os comprimentos de onda do visível, e há diferenças particularmente importantes nos comprimentos de onda acima dos 0,7 micra, entre 0,7, 0,8 e 0,9, que diferenciam as espécies em função, essencialmente, da forma como é absorvida a radiação infravermelha próxima. E, portanto, nós podemos facilmente, através das imagens de satélite, classificar, diferenciar áreas com estes tipos de vegetação em função das suas características espectrais. Os satélites mais recentes o que tem acontecido é, essencialmente, uma melhoria da qualidade espectral,
cada vez há mais, o número de bits dos satélites, a sua resolução espectral tem sido progressivamente maior, vão encontrar isso já nos satélites Landsat 8 e Landsat e Sentinel-2, em comparação com as gerações anteriores de satélite, mas também na resolução espacial. A resolução espacial ao nível do pixel vai também ser determinante. Tem aqui dois exemplos de satélites. O satélite NOAA, em que tem um pixel de 1000 metros, e a mesma área com uma imagem Landsat 5, em que o pixel é de 30 metros. Atualmente nós obtemos gratuitamente as imagens Sentinel-2 que têm um pixel de 10 metros, portanto com uma resolução muito mais acentuada. Obviamente, temos também outros satélites comerciais, como é o caso dos satélites Worldview, Iconos, QuickBird, que são aqueles satélites que alimentam bases de dados como aquilo que nós vemos no Google Maps, Google Satellite, em que tem uma caracterização muito mais fina do tipo de superfície, em que vamos ter resoluções por satélite da ordem dos 25 centímetros aproximadamente, só que são imagens que são comerciais e vocês não conseguem aceder a elas facilmente, embora obviamente haja exemplos gratuitos para serem usados no ensino, mas não conseguem sem pagar um preço relativamente elevado, de maneira a terem acesso às bandas com as características espectrais isoladas. O que obtêm são imagens em JPEG que não são passíveis de um tratamento que não seja a interpretação visual. Essas imagens, para vos dar uma ideia, que têm um custo, se quiserem, por exemplo, para o Conselho de Lisboa, nós compramos recentemente uma imagem para o Conselho de Lisboa que anda à volta de 1000 e qualquer coisa euros por imagem. A vantagem que tem é que vocês podem depois escolher mais ou menos uma data que existe em repositório mais próxima da data que vos interessa estudar. Mas as imagens comerciais têm, portanto, melhor resolução, mas têm limitações essencialmente ao nível do custo e da repetição temporal. Okay? O Sentinel-2, este facto de virmos a ter imagens de 5 em 5 dias, é uma revolução, em particular quando queremos fazer monitorização, queremos estudar a forma como o tipo de solo, a ocupação do solo vai mudando. Depois, quando analisamos imagens de satélites, temos problemas relacionados também com a forma dos objetos, não é? Temos que pensar que as imagens têm uma matriz de pixels. Hoje em dia, qualquer um de nós sabe isto, até quando tira uma fotografia digital, se fizermos um zoom muito grande, as imagens ficam pixelizadas. O mesmo se passa nas imagens de satélite, não é? Portanto, se tivermos um corpo que seja aqui um quadrado, não é? E se o quadrado estiver desalinhado com a matriz, o que vai acontecer é que a informação espectral nas margens do quadrado vai ser uma mistura, vai ser a média dos valores das várias classes espectrais que são lidas pelo pixel. Pronto, isto só para vos dar assim umas luzes rápidas para aterrarmos todos e sabermos todos a língua em que estamos a conversar e explicar-vos então o que é isto do permafrost, o solo permanentemente gelado. Permafrost, apesar da tradução ser solo permanentemente gelado, é encarado como um solo no sentido lato, ou seja, solo inclui rocha, inclui material não coerente e inclui também toda a matéria orgânica. Portanto, basicamente estamos a falar de terrenos, todos os terrenos que estejam permanentemente congelados. E o permanentemente congelado aqui, na definição internacional que se usa, é um conceito de natureza térmica, que se mantenha a 0 graus Celsius, a menos de 0 graus Celsius, durante pelo menos 2 anos consecutivos. Tá? Esta é a definição de permafrost. Portanto, em rocha, neste local que aqui estamos, é um local na Península Antártica. Estamos a fazer uma perfuração para fazer o estudo da monitorização do permafrost. Temos rocha, mas é uma área com permafrost. Portanto, considera-se que pertence à definição de solo permanentemente gelado. Naturalmente, o impacto que as superfícies rochosas têm, por exemplo, para o sistema climático global, vai ser completamente diferente do impacto que têm áreas de solo rica em matéria orgânica, não é? Porque já vos vou explicar um bocadinho mais acerca disso, mas as superfícies rochosas são importantes por outros fatores que espero que também já os venham a perceber um bocadinho mais à frente. O permafrost é atualmente considerado uma das variáveis climáticas essenciais pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Global Climate Observing System, e muitos não sabemos que o permafrost ocupa 20% da área imersa do hemisfério norte. Portanto, 20% da superfície dos continentes do hemisfério norte, em particular Eurásia, toda a Sibéria, grande parte da Sibéria, o norte do Canadá, Alasca, 20% dos continentes do hemisfério norte têm permafrost. Portanto, é uma superfície enorme de solo permanentemente gelado. Em áreas com permafrost, no verão, a camada superior do solo normalmente funde. Se funde, essa camada superior não se pode designar permafrost, porque não se mantém pelo menos durante 2 anos. Então o que vai acontecer é que, na estação quente, a parte mais superficial do solo aquece e começa a fundir, a derreter. Tá? Essa camada pode ser mais espessa, pode ser menos espessa, tem espessuras que variam entre poucos centímetros, em particular nas montanhas mais elevadas da Antártida ou nos Himalaias, e tem espessuras que podem chegar até cerca de 7, 8 metros.
Portanto, podemos ter por cima do permafrost uma camada que pode ter poucos centímetros até cerca de 7 ou 8 metros de espessura e que funde e congela sazonalmente. Essa camada designa-se por camada ativa. Portanto, quando eu falar em camada ativa, já sabemos que estamos a falar da camada na parte superior do permafrost que funde e congela sazonalmente. Portanto, o permafrost está por baixo. Okay? É na camada ativa que se vão dar os principais aspectos que interessam para o clima, em particular à escala humana, onde se dão, basicamente, devido à presença de água no estado líquido, onde há vida, vai ser na camada ativa, principalmente, e onde se vão dar as trocas de massa e também trocas energéticas principais, mas as trocas de massa são aquelas que nos importam mais, entre o permafrost e o sistema climático. Em particular, estamos a falar de gases de efeito estufa, que começam a ser libertados à medida que o permafrost se degrada e que a camada ativa se vai tornando progressivamente mais espessa. Tá? Outros processos ligados à erosão dos solos vão também ocorrer, em particular, na camada ativa. Okay? Portanto, camada ativa, uma noção muito importante. O permafrost, como vos disse, ocupa uma área enorme no Ártico, também na Antártida, em particular nas áreas livres de gelo, e este é o esquema clássico da caracterização do permafrost. Nós temos nas áreas, este é um corte na América do Norte, desde 74 graus norte, um corte norte para sul, tá? e mostra a continuidade espacial do permafrost e a sua espessura. Nós temos áreas, em particular na Rússia, onde o permafrost tem mais de 1000 metros de espessura. Temos mais de 1000 metros de solo gelado. Tá? À medida que nos vamos avançando para sul, as espessuras mais normais são da ordem dos 400 metros, mas à medida que vamos avançando para sul, a espessura vai diminuindo, obviamente, com o aumento das temperaturas, com a diminuição da latitude, não é? A espessura vai diminuindo e vamos chegar a áreas em que o permafrost já não existe em todos os locais. Só existe naqueles locais em que o solo tem características que fazem com que seja mais frio, em função, essencialmente, de diferenças na vegetação, diferenças na condutividade térmica do solo, diferenças na quantidade de água ou gelo que existe no solo e diferenças em função da quantidade de neve que existe no solo. Eu estou a realçar bastante estes fatores que condicionam a distribuição do permafrost, que são estes fatores que nós queremos identificar através da detecção remota, através das imagens de satélite, de maneira a percebermos a distribuição espacial do permafrost. Então podemos ter permafrost contínuo, permafrost descontínuo, permafrost esporádico. Okay? Vai-se tornando também progressivamente menos espesso. Eu vou-vos mostrar imagens de diferentes áreas, mas essencialmente nós trabalhamos no limite entre a presença e a ausência de permafrost, nas áreas onde tem havido mais mudanças e onde se esperam as mudanças mais aceleradas. Este mapa é o mapa da distribuição do permafrost na Terra, hemisfério norte. Okay? Tudo isto que está aqui com tons do roxo são áreas com permafrost, em que é uma área enorme, essencialmente nas altas latitudes, mas também em áreas de montanha, e na Antártida tudo o que aparece a preto são as áreas livres de gelo e são áreas então onde existe também solo permanentemente gelado. Eu vou-vos dar exemplos da Antártida desta área, Península Antártica, vou-vos dar exemplos do Ártico, aqui da área de Hudson Bay, Baía de Hudson, e penso que tenho também exemplos aqui de Svalbard, onde temos também trabalhado. O permafrost é, apesar deste mapa muito bonito, na verdade este mapa tem erros associados, há um grupo de trabalho neste momento para fazer um novo mapa da distribuição do permafrost, que dependem então essencialmente daqueles fatores locais que eu vos indiquei. Um dos fatores mais importantes, em particular em regiões montanhosas, é a topografia. Nós podemos ter áreas, em particular nas montanhas das médias latitudes, como é o caso dos Alpes, onde temos nas vertentes a norte setores com permafrost e nas vertentes a sul setores onde não há permafrost. Okay? Um problema importante ao nível do permafrost é que nós, muito raramente, conseguimos observar este solo gelado. Porquê? Porque na superfície o que se encontra é a camada ativa. Se nós formos a uma área com permafrost, estamos a andar sempre sobre a camada ativa. Para chegarmos ao permafrost, ou temos a sorte de haver um corte, por exemplo, um rio que faça erosão e nas margens do rio temos um corte, é o que acontece aqui, em que vem um exemplo na Sibéria de permafrost rico em gelo, isto que se vê é gelo. Permafrost pode ser um permafrost seco, não ter praticamente água, não ter gelo, ou pode ser um permafrost rico em gelo, em que pode haver uma percentagem muito elevada de gelo, que vai ter consequências completamente diferentes no sistema climático e também na dinâmica geomorfológica. Portanto, aqui vemos um corte com permafrost, mas quando andamos, por exemplo, neste monte, que é na Antártida, que tem permafrost, nós não observamos o permafrost. Portanto, não há a possibilidade de observar diretamente o permafrost à superfície, sem ser fazendo perfurações ou utilizando métodos geofísicos. O que nós vamos tentar, como vos vou mostrar, é encontrar formas de mapear
e modelizar os fatores que influenciam o permafrost de maneira a depois modelizarmos a distribuição espacial do permafrost. E é aí que entra a detecção remota. Perceber ou espacializar os fatores que condicionam a distribuição do permafrost. Aqui há permafrost, uma área com floresta. Esta paisagem no Alasca também tem permafrost, portanto, vários exemplos de paisagens com permafrost. Rocha, uma rocha em área com permafrost, é um core de rocha que extraímos na Antártida, mas o que não há é praticamente gelo nenhum, porque a rocha é maciça. O gelo só ocorre nas fraturas, preenchendo as diaclases da rocha. Este facto é um facto especialmente importante, em particular em regiões montanhosas, em regiões alpinas, e para nós, para o homem, em regiões habitadas. E um dos problemas que se está a verificar, por exemplo, na Suíça, onde há permafrost nas áreas mais elevadas, é que tem havido um aumento dos desabamentos, instabilidade de vertentes, que vai afetar também quem vive em áreas mais baixas e também infraestruturas montadas nas regiões mais elevadas. Ok? Portanto, podemos pensar que não tem significado, mas na verdade, se houver fendas que estejam preenchidas com gelo, no permafrost, se houver um aumento da temperatura, essas fendas vão deixar de estar preenchidas com gelo, a água passa a circular nas fendas, se houver uma vertente, vai haver um colapso, vai haver desabamentos. Ok? E tem havido trabalhos também de detecção remota, eu esqueci-me de vos falar na interferometria radar, vou-vos mostrar também um exemplo. É possível também medir a deformação de áreas com permafrost a partir de imagens de satélite. Outros exemplos de cores com permafrost, neste caso com gelo, rico em gelo, com gelo de segregação, isto são cinzas vulcânicas com permafrost também. Portanto, exemplos de permafrost. O permafrost é medido atualmente, é monitorizado por uma rede mundial que se chama GTNP, Global Terrestrial Network for Permafrost. Estes pontinhos que aqui vêm, tanto no Ártico como na Antártida, são pontos em que há perfurações em que se medem as temperaturas continuamente do permafrost. Basicamente são furos com cadeias de sensores a várias profundidades e registram-se a evolução das temperaturas. Esses dados são depois inseridos na base de dados da GTNP, a qual depois vai ser usada por modeladores climáticos para validar e forçar também os modelos climáticos, tentando fazer o acoplamento entre o sistema criosférico, a atmosfera e os outros subsistemas do sistema Terra. 1975 a 2010, temperaturas do permafrost no Alasca, o que se nota é um aumento generalizado das temperaturas do permafrost. Não é só no Alasca, desculpa, são em vários locais do hemisfério norte, um aumento generalizado, em particular, quando o permafrost é mais frio. Ou seja, as áreas com permafrost mais frio, eu não tenho tempo para explicar porquê, temperaturas de menos 10, aumenta a temperatura mais rapidamente do que as áreas em que o permafrost é mais quente. Mas o aumento é um aumento que se verifica em muitas áreas do planeta, não em todas, mas em muitas regiões e na maior parte do planeta tem-se verificado um aumento das temperaturas do permafrost. Mas para que estudar o permafrost? Vou-vos dar agora alguns exemplos da sua importância global. Esta é uma das áreas onde estamos a trabalhar, no subártico canadiano, e nestas áreas, um dos principais problemas tem a ver com a libertação, a transferência de gases de efeito de estufa do sistema que tinha permafrost, já não tem permafrost, o permafrost começou a degradar-se, e houve uma série de micro-organismos que começaram a decompor a matéria orgânica que estava retida no permafrost. Portanto, estava isolada do sistema climático, estava congelada, restos de vegetação turfosa, tudo o que vem aqui, onde está o helicóptero pousado, isto aqui é turfa, e onde está o helicóptero há permafrost. Está mais elevado porque o permafrost ainda lá está. Esta parte que está mais abaixo está mais baixa porque o permafrost fundiu. Toda esta diferença de altitude era gelo que estava no permafrost, colapsou, ficou uma área saturada, onde vai haver uma série de processos químicos associados à decomposição por micro-organismos e que vão libertar para a atmosfera um excesso de dióxido de carbono ou metano. Metano, particularmente em ambientes como este, ambientes saturados, ambientes anaeróbicos. Em ambientes aeróbicos liberta-se essencialmente dióxido de carbono. Okay? Portanto, basicamente, o caminho para a degradação do permafrost, se ele dá origem a ambientes mais secos ou ambientes mais úmidos, vai ser essencial para podermos quantificar a quantidade ou o tipo de gás de efeito de estufa e a sua quantidade que vai para a atmosfera. Se é dióxido de carbono, se é metano, que tem um período de vida menor na atmosfera, mas que tem um impacto muito significativo para o aquecimento global. Atualmente, os modelos climáticos globais ainda não entram em consideração de forma
com qualidade, não tem qualidade suficiente para integrar a componente associada à degradação do permafrost. Portanto, tudo isto são dados relativamente recentes e só agora as equipes começam a acoplar o sistema da criosfera e do permafrost com os modelos climáticos globais. Portanto, este é um problema fundamental, nós temos estado a trabalhar nisto. Atualmente, sabe-se que há uma quantidade enorme de gases de efeito estufa, de carbono total incluído nos solos com permafrost. Estima-se que seja aproximadamente o dobro do carbono que está na atmosfera, mais do que o que está nos solos tropicais, solos temperados e outros solos. A grande diferença é que este carbono que está na parte superior do permafrost está isolado do sistema atmosférico porque está congelado. A partir do momento em que as temperaturas começam a aumentar, este carbono vai passar parte dele para a atmosfera. Não todo, porque também outro processo que se tem verificado é que em muitas áreas tem havido um aumento da cobertura vegetal, um processo que se chama por arbustização, é difícil de traduzir para português, eles chamam shrubbification, chamamos shrubbification, mas está a haver uma progressão dos arbustos, o crescimento das árvores e obviamente funciona também como captura do carbono atmosférico. E depois há problemas com infraestruturas, problemas relacionados com a degradação do permafrost, colapso dos terrenos, formação de lagos, chamados lagos de termocarso. Já vos vou dar exemplos dos nossos trabalhos nesta área. E um outro aspecto muito importante tem a ver com a erosão costeira. Talvez não nos passe pela cabeça quem não tenha trabalhado sobre o assunto, mas o Ártico é um oceano mais ou menos fechado e tem costa em todo o seu redor. Esta costa em muitas áreas são arribas, e são arribas em material não coerente. Arribas em rochas sedimentares, em areias, mas que estão congeladas, têm permafrost. Então o que está a acontecer é que a subida de nível do mar, essa água do mar, que está também cada vez mais quente, vai erodindo essas arribas que estão congeladas e muito facilmente são erodidas. Há taxas de recuo enormes, porque basicamente é água líquida em contacto com material congelado e começa a haver uma regressão muito rápida nas costas do Ártico. O projeto que vos referi com o Instituto Antártico Alemão visa calcular taxas de recuo das costas do Ártico e calcular também que quantidade de matéria orgânica é que é transportada dessas arribas para o sistema marinho e daí para o sistema atmosférico. Portanto, é um processo que tem implicações à escala global. Portanto, permafrost, na verdade, está lá longe, não é? Mas é um problema que nos interessa e é por isso que nós estamos a trabalhar nesta área. E depois há todos os problemas relacionados com hidratos de metano e permafrost que existe por baixo do mar, na plataforma continental, áreas que estiveram imersas, estiveram acima d'água durante a última glaciação. Há 20 mil anos a plataforma continental estava praticamente imersa em muitas áreas. Houve frio suficiente para que esse material, esse substrato congelasse e com a transgressão marinha, as águas são águas frias, águas próximas de 0 graus, e então o que acontece é que o permafrost se mantém submerso. E com o que se está a verificar atualmente é que as águas estão a aumentar de temperatura e está a haver locais onde está a haver instabilização do permafrost submarino e com algumas fontes de metano associadas também a isso. Ok? Então, com esta síntese, eu vou passar a mostrar exemplos de trabalhos que temos vindo a realizar. Vou começar pela Península Antártica, que é a área onde tenho trabalhado há mais tempo, e vou-vos dar algumas luzes sobre o que estamos a fazer e de que maneira é que a detecção remota nos tem servido para resolver os problemas a que nos dedicamos. A área de trabalho é esta que aqui está, América do Sul aqui, Península Antártica. Temos trabalhado muito numas ilhas que aqui estão, que são as Ilhas Shetland do Sul, mas também aqui na parte noroeste da Península Antártica. Aquelas bolinhas que aparecem são os observatórios de permafrost que existem na Península Antártica, na Antártida toda. Vários deles são mantidos pela equipa da Universidade de Lisboa ao longo de uma área que tem cerca de 500 km, visto de noroeste, Península Antártica aqui, a Antártida está aqui em baixo, a Antártida, e estas são as áreas onde nós temos estações permanentes, furos com estações meteorológicas a medir as temperaturas. Portanto, basicamente o que fazemos, peço desculpa, a partir de perfurações, instalamos sensores no solo e continuamente monitorizamos as tendências de temperatura. Uma imagem da Estação Espacial Internacional, da área de trabalho, com várias ilhas, e depois aqui, isto já é o continente, este é um dos pontos onde estamos a trabalhar e vou-vos mostrar alguns dados de lá. O nosso objetivo nesta área, quando começámos a trabalhar, era caracterizar o permafrost, saber onde é que existe, onde é que não existe, se é rico em gelo, se não é rico em gelo, qual a sua sensibilidade climática,
e perceber de que maneira é que o permafrost e a sua degradação, face às mudanças de temperatura e mudanças de neve, vão influenciar a dinâmica dos ecossistemas terrestres, basicamente das áreas livres de gelo. Esta região da Antártida não é uma região em que haja glaciares em todo o lado, cerca de 10% das áreas, talvez um pouco menos de 10%, nas Ilhas Shetland do Sul, cerca de talvez 10% da superfície, não tem glaciares, são penínsulas mais baixas, e é aí que nós estamos a estudar o permafrost. E o nosso modelo de trabalho é basicamente instalar uma série de furos, perfurações a altitudes diferentes, em situações topográficas diferentes, de maneira a ver de que maneira é que podemos registar mudanças no permafrost a nível regional, aí escolhemos normalmente um furo mais fundo, numa área aberta, que registra o sinal climático regional, e depois temos furos em condições topográficas diferentes, de maneira a ter diferentes condições de neve, diferentes tipos de substrato, e para percebermos a variabilidade de pequena escala. Isto é complementado depois com observatórios de camada ativa, com estações meteorológicas e termómetros para a temperatura do ar e do solo, com estações de monitorização da erosão, para ver de que maneira é que se está a modificar a dinâmica geomorfológica nestas áreas, e depois com a detecção remota. Eu vou-vos dar algumas luzes sobre isto e vamos incidir aqui nesta componente de detecção remota. Reparem que os nossos dados são todos eles dados pontuais, depois temos cartografia clássica também realizada. A detecção remota vai-nos servir essencialmente para espacializar a informação, espacializar as classificações do solo, mas também desenvolver modelos espaciais que nos permitem depois estimar quais as temperaturas do permafrost noutros locais para os quais não temos dados, porque as imagens de satélite não nos vão dar dados diretos sobre o permafrost. O que nos dão dados são sobre parâmetros que influenciam a distribuição do permafrost. Tá? É uma colaboração internacional. No âmbito da GTMP temos feito bastantes furos, esta é a nossa rede, e podem ver as bandeirinhas portuguesas aos sítios onde estamos a trabalhar atualmente. Na realidade falta ali uma ainda, com um local novo que furámos há cerca de 2 anos com os argentinos. Nestas áreas fazemos então medições sobre camada ativa, diferentes tipos de tecnologias usadas para mapear a camada ativa. Eu ponho normalmente um artigozito ali em baixo que mostra as referências que temos feito sobre isto. Através das observações pontuais de dados de dados de temperatura de permafrost, características da rocha, fazemos também mapeamento da temperatura do permafrost. Isto é um modelo de temperatura de permafrost nas áreas livres de gelo de uma península, na ilha Livingston, que é a Península Heard. O que está com tons de azul e vermelho são as áreas livres de gelo. O glaciar é a parte branca, e podem ver aqui a modulação das temperaturas do permafrost em função de dados recolhidos no terreno e depois de análise em ambiente SIG, em Sistema de Informação Geográfica. Uma das variáveis principais do solo permanentemente gelado é a neve. A neve vai ser determinante e é a nossa grande dor de cabeça. É um dos grandes problemas. Em particular porque, quando nós temos uma cobertura muito grande de neve, imaginem um inverno com uma grande espessura de neve no solo, uma espessura de 1 metro ou 2. E mesmo que estivermos numa região muito fria, por exemplo, no Canadá, em que as temperaturas chegam a menos 20, menos 30, menos 40 graus Celsius, se tiverem neve, o frio, não vai haver praticamente fluxo de calor, na verdade, entre o solo e a atmosfera. Portanto, o frio atmosférico não tem forma de se propagar para o solo. O solo permanece isotérmico a temperaturas próximas de 0 graus. Podem chegar aos 0, menos 2, menos 3, mas áreas com muita neve têm normalmente menos permafrost do que áreas com pouca neve. Porque se houver pouca neve, vai haver muito mais perda de energia a partir do solo. A neve é um isolante térmico fantástico, não é? Por isso é que os esquimós fazem iglus, por isso é que se faz, quando estamos numa tempestade de neve, nos queremos proteger, devemos fazer um buraco na neve, devido a ter uma grande capacidade isolante térmica. Tem muito ar e o calor não se propaga facilmente. Logo, os nossos modelos de distribuição de permafrost precisam de ter informações sobre a neve. Onde é que se distribui a neve no solo? Onde é que ela dura mais tempo? Onde é que ela dura menos tempo? Por outro lado, a neve tem um facto... Isto é a importância da neve no inverno. A neve no verão tem uma importância oposta. Se nós tivermos uma área em que haja mais neve no verão, o calor atmosférico não vai propagar-se para o solo. A neve vai isolar o solo. Tá? Portanto, em alguns locais, se a neve permanecer mais tempo no verão, o que vai acontecer é que o permafrost pode se manter melhor nessas áreas onde a neve permaneça durante mais tempo, e o solo que fica exposto, obviamente, vai aquecer também mais rapidamente. Portanto, a neve tem uma função diferente. E a neve é um fator que nós em que estamos a trabalhar com detecção remota. A área onde trabalhamos na Península Antártica tem 90% dos dias são dias de elevada nebulosidade, o que limita, obviamente, a utilização de imagens ópticas. Não se vê nada, só se vê em nuvens. Tá?
Nós temos, em vários locais, temos máquinas fotográficas que tiram fotografias todos os dias da neve, e temos também observações pontuais de espessura de neve, temos dados de espessura de neve, mas só no local. As máquinas fotográficas permitem-nos conhecer a distribuição da neve numa área mais ampla. E depois temos alguns projetos. Este foi um projeto da Agência Espacial Alemã, com a utilização de imagens TerraSAR-X, e as imagens micro-ondas, as imagens TerraSAR-X são imagens de micro-ondas. O micro-ondas tem a grande vantagem de atravessar a cobertura nebulosa. Nós podemos usar micro-ondas de noite, podemos utilizar micro-ondas de dia e atravessa as nuvens. Além disso, é muito sensível à umidade que está no solo. Solo úmido versus solo seco. E conseguimos obter imagens como esta que aqui está, que tem um aspecto horrível, mas em que tudo o que é solo nu e seco, solo seco, basicamente, aparece com este tom cinzento claro. Tá? São imagens de backscattering, é reflexão radar. Há um sinal radar emitido pelo satélite, depois é refletido. Okay? Isto é solo nu. Tá? O que está a preto é água, são lagos, e o que está com esta cor acinzentada são áreas de neve úmida. Portanto, a partir de imagens radar, nós demonstramos, está aqui um artigo que publicámos recentemente, que é possível classificar com muito alta resolução, neste caso cerca de 1 metro de resolução espacial, a fusão da neve nestas áreas da Antártida. E como é que nós fazemos isso? Nós basicamente encomendamos as imagens à DLR para os momentos em que estivemos na Antártida a fazer estudo dos tipos de neve e a fazer o chamado ground truthing. Andámos com um GPS diferencial, a ver as áreas onde havia sol, vegetação, água, neve, e fizemos perfis também com a caracterização da neve, estratigrafia da neve, temperatura da neve, tipo de grão da neve, e portanto isso vai nos permitir calibrar depois modelos de backscattering para a classificação da neve. Neste momento temos um doutorando da Universidade de Alcalá de Henares, em Espanha, que está também envolvido no nosso grupo, que está a trabalhar sobre este tema. Acabámos de instalar uma estação de monitorização da neve muito boa na ilha Deception, que é esta ilha aqui. Outra coisa que usamos são, então, geoindicadores. Portanto, imagens radar para caracterizar a neve, tentar perceber como é que a neve muda no espaço. Tá? E depois como é que a neve vai influenciar a distribuição do permafrost, isso já através de modulação e não através de detecção remota. Usamos depois os chamados geoindicadores. São indicadores no terreno que nos permitem perceber de que maneira é que o permafrost está a mudar. Tá? Podem ser, por exemplo, formas erosivas, processos erosivos, e para isso usamos imagens de muito alta resolução e também levantamentos de terreno. Isto é um mapa baseado numa imagem QuickBird, um mapa geomorfológico de muito alta resolução. Nesta ilha onde estamos a trabalhar, esta ilha que aqui está, é uma ilha vulcânica, isto basicamente é uma grande caldeira vulcânica, tem uma entrada aberta deste lado, é uma caldeira vulcânica em que há vulcanismo ativo, houve erupções na década de 60, a última foi em 1970, temos uma área com anomalias geotérmicas importantes. Há sítios da ilha onde temos temperaturas no solo da ordem dos 90 graus, e a cerca de 100, 200 metros temos solo permanentemente gelado. Normalmente estas anomalias estão associadas a falhas no terreno, okay? Onde há um fluxo geotérmico anómalo, e depois avançamos um pouco para o lado e já temos solo permanentemente gelado. É um laboratório natural incrível. Este é mais um modelo, é um mapa geomorfológico feito a partir de imagens de satélite. E se nós olharmos para imagens, neste caso imagens World View, numa das áreas em que estamos a trabalhar, isto é uma imagem de verão, isto é uma imagem de inverno, e notamos que aqui no ponto B, esta área B, que aparece nestas duas imagens, tem uma linha onde não há neve. Esta linha acabamos por identificar como sendo uma área de anomalia geotérmica, tá? E isto permite-nos, ajuda-nos a cartografar a distribuição do permafrost e a forma como as anomalias geotérmicas se distribuem na ilha. Tá? Eu não tenho tempo para explicar muito mais, tinha aqui mais coisas que vos gostava de mostrar, mas vou focar-me na detecção remota. Portanto, através de imagens relativamente simples, podemos, olhando para a cobertura de neve, perceber onde é que há anomalias geotérmicas, onde é que não há, e afinar depois aspectos relacionados com o nosso modelo. O outro tipo de trabalho que estamos a fazer, também ao nível dos geoindicadores, é utilizar imagens de muito alta resolução e ver como é que depois podemos usá-las como ground truthing, como realidade do terreno, para fazer mudanças de escala para outros satélites de resolução menor. Por exemplo, uma das superfícies mais curiosas são estas formas que aqui estão. São formas naturais, são círculos de pedras, associados à dinâmica da camada ativa. Com a congelação e fusão do solo, o que acontece é que isto funciona com uma série de células convectivas e vai haver uma calibragem de círculos. Estes círculos têm cerca de 1 metro, 2 metros de largura e ficam áreas enormes com círculos de pedras. Através dos levantamentos com UAVs, conseguimos fazer o mapeamento de áreas amplas destes círculos. Isto é um exemplo de uma imagem obtida com o UAV, já ortorretificada. Isto é o ground truthing, a comparação dos dados
da realidade do terreno, medidos no campo, em círculos, com dados extraídos do ortofotomapa gerado com o modelo digital de terreno. E a partir daí podemos caracterizar áreas amplas com diferentes parâmetros destes círculos e integrá-los numa base de dados, num sistema de informação geográfica e depois relacioná-los com a dinâmica geomorfológica. Uma outra abordagem que estamos a fazer relacionada com geoindicadores tem a ver com a monitorização da deformação do solo. E isto fazemos no terreno, utilizando um GPS diferencial, em que todos os anos temos um conjunto de estacas no terreno e todos os anos medimos as coordenadas das estacas com uma precisão de cerca de 2, 3 centímetros. E identificamos, obviamente, taxas de movimento. Este mapa mostra taxas de movimento nesta forma que aqui está, tem uma forma de uma língua, é um lóbulo, é um glaciar rochoso, que está a fluir lentamente. E neste momento só há 2 glaciares rochosos destes monitorizados na Península Antártica, estamos a monitorizá-los ambos nós. Tem taxas de movimento da ordem dos 15 centímetros ano até cerca de 8 centímetros ano. E onde é que entra aqui a detecção remota? Tivemos uma colaboração com o grupo do João Catalão, daqui da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e através de imagens também terra-SAR, mas o Sentinel-1 também permite fazer a mesma coisa, com uma técnica que se chama interferometria radar, é possível identificar deformação milimétrica do terreno, a partir de imagens de satélite. Okay? E então o que é que nós demonstramos, em particular o João e uma estudante dele, a Ana Rita Reis, demonstraram que os padrões de deformação que observávamos com as imagens de terra-SAR eram semelhantes aos padrões que observávamos no solo. E porquê é que isto interessa? Isto mostrou que a análise dos glaciares rochosos neste tipo de ambiente pode ser feita não só com dados do solo, é impossível nós irmos a todos os glaciares rochosos da região, é caríssimo, tá? Mas podemos agora usar imagens de terra-SAR para estudar a deformação noutras áreas, ter outras áreas à mostra e ver de que maneira que as mudanças de temperatura ao nível do permafrost estão a modificar diferentes ritmos de deformação do terreno. Tá? Outro aspecto que estamos a trabalhar são os bioindicadores, mais uma vez relacionado com a neve originalmente. Começámos a identificar, pelas nossas visitas ao terreno, que havia alguns tipos de líquenes que só apareciam em áreas convexas, em áreas onde havia menos neve. Então decidimos, se calhar com imagens ópticas é difícil nós classificarmos a neve, em particular durante o inverno, se calhar podemos usar alguns bioindicadores que nos digam as áreas com mais neve e com menos neve. E então, usando imagens World View, estas imagens de alta resolução comerciais, que têm neste caso um pixel, se não me engano, de 2 metros, um pixel na banda multiespectral de 2 metros, fizemos levantamentos de pormenor. Isto são fotografias com coordenadas de diferentes tipos de solo, diferentes tipos de vegetação. Isto é um espectrómetro de campo, em que extraímos também as curvas espectrais de diferentes tipos de cobertura do solo e foi-nos possível caracterizar e classificar as áreas onde ocorrem formações de líquenes, que não se vê aqui no slide, fica mal, vê-se mal, mas são estas esverdeadas, tá? Que são formações de eúsnea. E a partir daí sabemos as áreas que têm menos neve no inverno. Tá? Portanto, aí já sabemos que o solo perde mais energia no inverno. Okay? Os modelos os drones permitem-nos também obter modelos digitais de terreno de alta resolução. Nós, com um voo, como isto é um voo que dura cerca de meia hora, 20 minutos, podemos fazer um levantamento topográfico com uma resolução de cerca de 10 centímetros, que nos permite depois validar uma série de informação e modelizar a informação tanto para a detecção remota, mas também para os nossos modelos de pormenor. Por exemplo, isto é uma imagem, um compósito de falsa cor, em que os vermelhos corresponde a mais vegetação, mais biomassa. Estas áreas que estão avermelhadas são líquenes e musgos, em particular o vermelho mais escuro são musgos, e este esbranquiçado ou cinzentado são líquenes. E vamos focar-nos nesta área, isto são os pavilhões, está aqui a escala 30 metros, tá? Isto é costa, é o mar cheio de icebergs, aqui, pequeninos icebergs, e vamos olhar para aqui e ver a resolução desta área. Estão a ver isto que aqui está? É exatamente esta deformação aqui. Estas manchas esverdeadas, é isto que aqui aparece a vermelho. Tá? Esta área sem vegetação é toda esta mancha acinzentada. E, portanto, conseguimos modelos muito rigorosos que depois nos permitem fazer comparações com as imagens de satélite. Tá? Ok? Estão a ver aqui a mesma área, com curvas de nível, neste caso, de 25 a 25 centímetros. Portanto, permitem-nos muito bem modelizar o terreno. Isto eram processos que nós demorávamos, tradicionalmente, semanas a realizar. Tá? Este é um projeto que tivemos em 2010, com um GPS diferencial, tivemos que bater todo o terreno, okay, para obter um mapa. Isto é no Ártico, em Svalbard.
O meu tempo está quase a chegar ao fim, tenho cerca de 10 minutos, mas eu estou aqui hesitante entre o que é que vos hei de mostrar, porque tenho muita coisa para mostrar, mas para deixar um bocadinho de tempo para perguntas. Vou passar rapidamente a alguns slides. Estamos a fazer também um estudo de infraestruturas a partir de detecção remota, a partir de drones. Basicamente, utilizar a cartografia de várias bases antárticas para identificar as infraestruturas e áreas mais ou menos sensíveis à erosão. E vou-vos mostrar algumas imagens que se relacionam a parte do solo propriamente dito com imagens de drone e depois com imagens de detecção remota. Esta área em que estamos a trabalhar, no norte do Quebec, é uma das áreas, temos um projeto atualmente aqui, é uma das áreas que está na região do permafrost, entre os descontínuo e o esporádico, que tem sofrido um maior aumento de temperatura nos últimos anos. Estão a ver aqui a curva, com um aumento enorme, aqui desde aproximadamente 1990, que tem causado o colapso, e, essencialmente, estas superfícies que vocês veem, esta é a imagem de helicóptero, estão aqui árvores, tá? Isto são as superfícies mais elevadas com permafrost, e estas são as depressões. O que está a acontecer é que, tipo queijo suíço, não é? O permafrost está a colapsar, okay? E formam-se uma série de lagos, que se chamam lagos de termocarso. É um fenómeno parecido com o carso das áreas calcárias, mas devido à fusão do gelo. Estas colinas são colinas que têm ainda permafrost. A área baixa é uma área saturada. Então, nestas áreas, o que nos interessa essencialmente é, em colaboração com a equipa do João Canário, do Centro de Química Estrutural, do Instituto Superior Técnico, que está a trabalhar na química dos lagos, basicamente em contaminantes e também numa série de compostos que estão presentes nos lagos e que são transferidos para a atmosfera. Quando nós olhamos para os lagos, numa vista aérea de helicóptero, o que temos é isto, não é? As cores variam enormemente e as cores têm uma relação muito grande com a composição química. Normalmente as nossas equipas o que fazem é recolher amostras em poucos lagos. É impossível ir a todos os lados recolher amostras. E nós estamos a tentar perceber como é que é possível espacializar essa informação química que temos pontual, de grande qualidade, mas para poucos lagos, contam-se pelos dedos de duas mãos, okay? Como é que conseguimos passar isso regionalmente para uma área ampla, neste caso, há uma área no norte do Quebec, mas muito mais ampla. Falamos de centenas de quilómetros de extensão. E então a nossa ideia, ou o que estamos a fazer neste momento, é recolha de amostras nos lagos, com caracterização detalhada, levantamentos com drones com câmaras multiespectrais, depois havia aqui uns pormenores que eu gostava de vos contar, mas não temos tempo. Qualidade das imagens que obtemos, os lagos, está ali um colega a recolher amostras, com drones. Então, com os drones vão-nos permitir obter imagens de muito alta resolução, em diferentes comprimentos de onda, que vão funcionar como o nosso ground truthing, a realidade do terreno. E com as novas plataformas de satélite, é o caso do Sentinel-2, então vamos avaliar de que maneira é que aquilo que nós vemos no terreno se observa no Sentinel-2. Se repararem, estes lagos são pequeninos. São lagos que têm 20 metros, 30 metros, 10 metros. O limite do pixel do Sentinel-2 são 10 metros. Tá? Portanto, estes lagos vão aparecer num pixel, 2 pixels, nem sequer às vezes são cobertos por um pixel, mas grande parte do terreno é composta por lagos de cores diferentes, ou seja, composições químicas diferentes. Neste momento, nós estamos a avaliar de que maneira é que o Sentinel-2 vai poder extrair informação, a realidade do terreno, de que maneira é que ela se reflete nos dados Sentinel-2. Portanto, essa é uma das chaves do nosso projeto. Modelos digitais de terreno, de alta resolução, curvas de nível. Isto são trabalhos já realizados pela equipe de Centro de Estudos Nórdicos, com mudanças do solo. O que se tem verificado também é um aumento então, dos arbustos e das árvores. Por exemplo, uma imagem de 57, o que vem a branco são lagos, de cor clara, muito ricos em material em suspensão. É o nosso voo, 2015. Tá? Portanto, veem-se os lagos estão diferentes. Ainda não fizemos a quantificação. Temos novos voos com melhor qualidade de 2017. Em 2017, o que fizemos já foi usar uma câmara multiespectral, em que temos, de facto, refletância corrigida com a radiação solar incidente para cada banda, e estamos neste momento a comparar com os diferentes tipos de imagens de satélite. Temos o nosso levantamento, isto são compósitos de cor real, uma imagem World View, temos uma data relativamente próxima, estão a ver o Sentinel, o que se vê no Sentinel é isto, tá? Isto é um afloramento rochoso, é rocha, vê-se muito bem aqui, e vêem-se os lagos maiores aqui, tá? E depois há lagos mais pequenos, alguns deles adivinham-se, não é? O que nós estamos agora a quantificar é o que é que se vê e o que é que não se vê. Tá? O que nós pretendemos é definir uma função que nos permita passar de escala, mudar de escala, e daqui passar para aqui e aplicar a toda a área, a toda uma região mais ampla. Notem que estas imagens nós vamos tê-las, se não houver nebulosidade, várias vezes por mês. E permite também fazer o acompanhamento da cor dos lagos, das mudanças químicas dos lagos e da drenagem e da dinâmica dos lagos. Esta é a imagem Landsat 8
associada a isto. Tá? Portanto, eu acho que fico por aqui, já não vos vou mostrar Svalbard. Ver se não me esqueço de nada aqui, alguma coisa interessante. Nem Marrocos. Ok, obrigado. Alguém tem uma questão? Eu só queria, bom dia, só queria perguntar, Fernanda Albuquerque, Escola Secundária José, Pedro Alexandrino, Odivelas, Póvoa de Santo Adrião. A minha pergunta é só, queria só saber o nome daquela ilha vulcânica, portanto, aquela caldeira que não... Deception. Ilha Deception. Que fica... Fica na Shetland do Sul. Ok, obrigada. Ok. Olá, bom dia. Gostei muito desta apresentação. Ana Martins, da Universidade dos Açores. Tinha uma curiosidade. Eu vi alguns estudos que nós sabemos, pelo menos a nível do oceano, que há uns anos atrás começou a haver, em algumas zonas da Antártida, aumento do gelo. Eu gostava de saber, em relação ao trabalho que estão a fazer, se isso tem alguma implicação em termos de permafrost, mas também tenho lido alguns papers interessantes sobre os Himalaias, em que também tem-se constatado algum aumento de gelo em algumas zonas dos Himalaias. E a minha pergunta é, não sei se tem algum trabalho feito aí e quais são as implicações, ou se tem visto alguma no âmbito do permafrost. Sim. O aumento do gelo nos Himalaias também? Tá, ok, eu vou comentar então. A Antártida e o Ártico são dois sistemas que ainda não se percebe muito bem a maneira como estão acoplados, funcionam de forma completamente diferente. O Ártico é muito mais sensível a mudanças de escala curta, a Antártida é uma área muito mais isolada, em particular por ser um continente rodeado por água, pelo Oceano Austral, não é? O Oceano Antártico, que tem uma corrente muito forte e também tem uma dinâmica muito forte ao nível do vórtice atmosférico. Portanto, funciona de forma desacoplada do resto do sistema global. E, de facto, eu diria que, se isto fosse há um ano, eu responderia-lhe de uma forma. Hoje, já respondo de outra forma. O que se verificou, até há cerca de um ano, é que houve, de facto, um ligeiro acréscimo do gelo marinho da Antártida. Um ligeiro acréscimo. Manutenção é um ligeiro acréscimo. Notem que este gelo marinho, quando se fala no aumento do gelo, é o gelo sazonal, é o gelo que se forma essencialmente durante o inverno. Ou seja, se nós olharmos para a Antártida, para o Oceano Antártico, no verão e no inverno, há uma duplicação da área de gelo, tá? E aquilo contrai e expande. E temos que pensar que a Antártida é um foco de frio enorme, é muito mais frio que o Ártico, tem uma calote muito elevada, tem ventos catabáticos e muito mais isolada do sistema, e, portanto, do sistema climático global, e tem mantido ou até ligeiramente crescido, como disse, não se sabe porquê, o gelo marinho nessa área. Esse gelo marinho é médio, é um valor médio de gelo marinho. Nesta região, a região onde trabalhamos, a região da Península Antártica, o que se verificou é uma redução do gelo marinho. Tá? Nós falamos, quando se fala normalmente é em termos médios. O que aconteceu ao nível do permafrost foi curioso. Não é? Os modelos globais davam que, com uma diminuição do gelo nesta área, no gelo marinho, vai aumentar a evaporação, iria aumentar a evaporação. E aumentando a evaporação, não é? Há mais superfícies livres de gelo, de mar, não é? Há mais possibilidade de evaporar. O que vai aumentar também é a quantidade de neve. Há mais evaporação, há mais umidade na atmosfera, há mais precipitação. Se estamos numa área fria, numa região fria, a precipitação dá-se essencialmente sob a forma de neve, mesmo num quadro de aquecimento. Não é? Porque aquece, mas quer dizer, mas continua frio, não é? E então, neva mais. E o que se verificou, na verdade, desde 2000 aproximadamente, e os nossos dados mostram isso, é que há um aumento da cobertura de neve, em particular o tempo que a neve permanece no solo. E isso refletiu-se no permafrost. O permafrost nos nossos observatórios não está a aquecer na Antártida. Nesta regiãozinha da Antártida não está a aquecer. Está a arrefecer. Ou seja, nos últimos 10 anos de dados que nós temos, houve um arrefecimento do permafrost, que é extremamente interessante e está relacionado essencialmente com a permanência de mais tempo
de neve no solo, que pode estar associado também ao aumento da evaporação e haver mais neve. Portanto, os efeitos são complexos. De qualquer forma, saíram recentemente 2 artigos em que mostram que desde 2000 as temperaturas na região norte da Península Antártica têm aumentado, têm diminuído ligeiramente. Portanto, houve uma redução da temperatura. Não se sabe muito bem porquê, mas houve uma redução da temperatura. Agora, é uma redução regional, não é? O sistema global tem áreas que arrefecem, áreas que aquecem, não é? E o que se passa é que, em média, tem havido muito mais áreas que aquecem e mais do que aquelas que arrefecem. Portanto, o que ia dizer em relação... Esta era a resposta também de há um ano, mais ou menos. O ano passado verificou-se que houve uma redução inesperada no gelo marinho da Antártida. Ou seja, pensava-se que era muito mais estável e houve uma redução inesperada. Eu estive na Antártida também no verão austral passado e também verifiquei que havia muito menos neve e as temperaturas do Sol foram muito mais altas outra vez. Não se sabe muito bem o que é que vai acontecer agora no ano seguinte e nos próximos anos. Pode ser um sinal de que tenha mudado este desacoplamento no sistema global, ou pode ter sido só um pico associado à variabilidade climática. Tá? Em relação às Himalaias, não sei dizer. Sei que em todo o mundo há alguns glaciares que estão a aumentar, há balanço de massa mais positivo, e outros em que estão a reduzir. Mas o que eu sei, o que acompanho da glaciologia, não trabalho com glaciares, mas acompanho bastante, é que, no geral, tem havido uma redução muito clara nas montanhas das tropicais e das médias latitudes. Ainda há tempo para uma questão muito rápida, se alguém tiver. Bom dia, Preciosa Abrantes, da Escola Secundária de Santo André. Eu acho que aquilo que ouvimos é, de certa forma, preocupante, porque realmente há todas estas alterações que têm expressão global. A minha pergunta é se no registro geológico do passado existem indicações de que já se passou por coisas semelhantes. Não sei se Sim. Não, a questão é, naturalmente a Terra já teve concentrações de dióxido de carbono muito superiores às atuais. O que acontece é que quando vamos muito atrás no registro geológico passado, a configuração dos continentes era completamente diferente, o sistema climático era completamente diferente, ou seja, não há condições idênticas. As mais próximas que existem, se nós andarmos um pouco para trás no Pleistocénico, eu não lhe sei dizer um número de cor de anos, não tive a rever, mas eu diria que em largas centenas de milhares de anos, provavelmente até mais, não houve condições semelhantes às condições atuais. Em particular a taxa de mudança, não é? O que eu acho que o que é particularmente grave é a taxa de mudança. A taxa de aumento de dióxido de carbono e as consequências no sistema climático estão a ser muito mais rápidas do que o que aconteceu no passado, não é? E depois é a taxa de mudança e a capacidade de adaptação dos seres vivos, não é? E nossa. Acho que esse é o principal problema. E a pressão que estamos todos a pôr no planeta, não é? Há problemas quase tão importantes como, ou relacionados com o aquecimento global, por exemplo, o uso abusivo dos solos, não é? E a redução da possibilidade de utilização de nutrientes para os solos, não é? Que não são recursos inesgotáveis e ter que alimentar cada vez mais gente. Mas tem tudo ligação. Ok, obrigado. Gonçalo. Obrigado mais uma vez, uma salva de palmas, por favor.